Começando mais um vídeo aqui no Valor Entrevista e hoje com a presença ilustre lá da cidade de Brusque. Já quero mandar um abraço lá aos seguidores, os meus queridos seguidores da cidade de Brusque. Olha quem está aqui comigo, Paulinho Sestrem, ele que tem alguns desafios, entre vários. Você tem aí a questão da candidatura, pré-candidatura a deputado federal. E hoje a gente vai conversar com ele, falar um pouco da história, a trajetória dele também. Paulinho, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Uma satisfação, Alan, estar aqui contigo, né? Já acompanho o canal há algum tempo e hoje poder estar falando desses desafios, né? E fico muito feliz por estar aqui, né? Em Gaspar, uma cidade que a gente tem uma história, muitos amigos, então é uma satisfação estar aqui contigo nesse momento. Obrigado. Vamos mandar um abraço para os nossos amigos em comum? Vamos. Temos alguns, né? O Andrade, um parceirão nosso aí que a gente dá aula junto já há algum tempo, um professorzão, né? E a nossa diretora da Gerar também. A diretora Suzane. Aí nós temos mais o vereador Ciro, né? A gente jogou aí com ele. Cirão da Massa. Tivemos aí no Tamandaré com ele. O nosso professor eterno do Tupi, o Celso. Pô, você tem ligação com o Gaspar, né, cara? É bairro Santa Terezinha? Bairro Santa Terezinha também, com o pessoal da estamparia Bimo, o Kleber, o seu Cláudio lá. Porra, fomos campeão a Tota Lance aí. Tu jogou futebol, cara? Joguei profissional e depois amador. Eu ainda acredito, né, tem que ver com o Binho, mas eu acredito que eu sou o maior artilheiro da Copa Lance até hoje. Olha da Taça Lance, cara, com 28 gols. Tá. Pô, agora o papo ficou bom. Sabe que eu joguei futebol também, né? Opa! Joguei futebol, quero mandar um abraço pro pessoal lá do Nacional de Manaus. Opa. Tempo bom do Nacional de Manaus. Revelamos algumas figuras do futebol mundial, por exemplo, o Lima, que jogou no Roma com o Cafu, meio de campo, jogou no São Paulo também. E claro, o eterno artilheiro do São Paulo, o França, que jogou no Nacional também. Ele é de Codó, no Maranhão, mas começou a carreira no Nacional e eu assisti o França sentado na beira do gramado, cara. Jogava muito, né? Muita bola. Paulinho, obrigado mesmo de coração pela tua presença aqui. O teu Instagram, eu vou passar aqui pro pessoal que está acompanhando a gente, é Paulinho Sestrem. Olha só, cristão, pré-candidato a deputado federal, ex-vereador, palestrante, especialista de trânsito e casado com a Juliana e pai do Vinícius. Ele nesse momento tem, pessoal, 3.456 seguidores. Então, para você que está nos acompanhando aí, já clica aqui no Instagram e já acompanha aí o Paulinho. Paulinho, vamos começar um pouquinho lá atrás, né, cara? Como é que foi tua infância? Então, eu nasci em Brusque, né? A minha família tinha centro de formação de condutores, na época as antigas autoescolas, e eu era aquele moleque, né, que queria ser jogador, né? Como o sonho de muitos, a gente sabe que muita gente boa fica pelo caminho, né? Eu mesmo cheguei no futebol profissional e percebi, né, como tinha gente boa que ficou pelo caminho, né? E aí ali com 13, 14 anos a gente começa a escolinha de base do Brusque, comecei no futsal, né? E aí joga micro-regional, cheguei a jogar Jogos Abertos Santa Catarina, né, em 97, ainda foi em Concórdia, me lembro. Aí depois cheguei na categoria de base do Júnior do Brusque e ali eu virei profissional, né? Inclusive, joguei junto com um amigo teu aqui também, o Gersinho Testoni, né? Irmão do Lu. Porra, Gersinho, então, porra. O Gersinho foi profissional comigo, né? Na minha estreia contra o Havaí. Beijo, Gersinho. O Gersinho, um queridão também, família dele toda, um querido. E ele foi o primeiro, tive essa semana em Criciúma até, ele foi o primeiro atleta do Brusque vendido por Criciúma. Eu ainda lembro disso, né? Então é um grande amigo que a gente fez também. Depois do profissional tive uma passagem curta, né? Fiquei ali, joguei o Campeonato Catarinense de 2000 e 2001 e depois comecei a jogar amador. Tive uma passagem pelo interior de São Paulo, Francana, no Malutron, que ainda era o primeiro clube de Curitiba, né? Na frente do Parque Barigui lá. Mas depois voltei e comecei a trabalhar em autoescola e jogar futebol amador. Sim. E aí a gente começou a ter um campo grande, né, Alan, de amizade com os alunos, que a gente conhece daí a cidade toda, tu vai em tudo quanto é bairro, levar o aluno em casa, buscar, e paralelamente os fins de semana jogando amador. E aí foi a minha história no futebol amador, né, aqui na região, né, Brusque, Gaspar, Blumenau, até Joinville, Luiz Alves, São João Batista, aquela região do Vale Rio Tijucas ali, né, Tijucas, a Nova Trento. Então a gente acabou fazendo amizade assim, em várias cidades aqui da nossa região, né? O próprio Gaspar aqui, né, no Tupi, no Tamandaré, na estamparia Bimo, fomos campeão também da Copa Lance. Então nós fizemos muita amizade. E naquele momento começou a surgir a política na minha vida. Olha aí. Né? Eu fiz minha pós-graduação em Gestão e Segurança de Trânsito, comecei a dar aula em Florianópolis, formando instrutores de trânsito do estado de Santa Catarina. Sim, mas segura essa informação com relação à política, que a gente vai falar sobre isso.
inclusive as visões políticas com relação a esse ano eleitoral aqui do Paulinho, no segundo bloco. Certo. Beleza? A família é de quantos irmãos? Então, eu sou filho único. Olha aí, ó, filho único. Como é o nome do paizão? Tá vivo ainda? Tá todo mundo aí? Perdemos ele ano passado, faleceu ano passado. E o pessoal de Gaspar aí conhece ele, que ele vinha toda a vida, o seu José Carlos, vinha toda a vida nos jogos comigo, é amigo da galera aí também. Me acompanhava desde moleque, né? Sim. Então nós perdemos ele ano passado, né? Em fevereiro, em março do ano passado, dia 17. Mas estamos aí, né? Ele deixou alguns legados para mim, né? Então, o que você aprendeu com seu pai? Um dos mais importantes, principalmente nessa área que a gente tem passado agora, ele ensinou o seguinte: meu filho, se tu deu a tua palavra, cumpre até no prejuízo. Isso ele deixou muito claro para mim que é a questão do compromisso, né? Sim. A dedicação, a disciplina, e o esporte me trouxe dessa área. Então ele já conseguiu, né, deixar isso, sem falar no paizão, queridão que ele é. Tu sabe, Paulinho, que eu, quando atleta lá na infância, enfim, também comecei muito cedo, joguei futsal também. O nosso treinador, beijo para ele sempre falava que talvez a gente não se tornasse jogador profissional de futebol, mas nós sairíamos dali homens formados, né, cara? E essa é a grande lição que o esporte nos deixa para a vida, que realmente a gente tem que ser justo, o que é certo, e a gente tem que ter sempre essa visão de não fazer o mal ao próximo, né? Exatamente, esses valores, né? Daí complementando, né? Minha mãe ainda é viva, né? Sou casado com a Júlia e pai do Vini. Mas o esporte, né, a gente sabe que os pais às vezes querem realizar nos filhos os sonhos que eles não conseguiram, né? Sim. Então isso a gente tem muito claro de que ele vai seguir o que ele quer. Mas com certeza a gente vai estar passando um pouquinho disso que tu falou, da experiência que a gente teve na área esportiva, né? A gente vai estar apresentando para ele todas as oportunidades, né? Eu gostei do futebol, mas pode ser que ele goste do basquete, do vôlei, do tênis de mesa, da natação. O importante é estar envolvido com o esporte. Envolvido. O esporte, ele é um aliado hoje, né, da sociedade. Hoje a nossa família é a base da sociedade. Quando os nossos filhos, né, eles se perdem para outro caminho ou não têm oportunidades, né, em parceria com empresas privadas, em parceria com o próprio município, se não abre essas portas, a gente sabe que o caminho hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Ainda vivemos numa região segura, isso é verdade, perto de outras regiões aí do nosso país. Exatamente. Mas precisamos ficar sempre atentos com representantes aqui para que a gente possa, né, ter a garantia de poder ainda criar os nossos filhos, né? Eu sei que tu é pai de 3 filhos também. Tem 3. Né? Criar com essa segurança, com esse comprometimento, essa disciplina, que o esporte, né, que realmente possam ser diferentes, somar e ser a diferença lá na frente. Né? Exatamente, exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Paulinho Sestren, ele é que é da cidade de Brusque, mandar novamente um abraço aos nossos amigos da cidade de Brusque. Eu já entrevistei alguns vereadores lá, estou na busca aí para tentar entrevistar o prefeito, mas sempre a agenda não bate, mas vamos tentar em breve aí. Paulinho, uma curiosidade a teu respeito da época do futebol, cara. O que tu jogava em que posição? E claro, uma outra pergunta que eu já vou encaixar nessa, que é a seguinte: para que time tu torce? Vamos lá. Agora Bruscão, né? Já joguei no Brusque, mas sou vascaíno, sou vascaíno de coração. Vascaíno. Tadinho, né, pessoal? Não pode mentir, né? Ela não pode mentir. Porra, cara, que fase do Vasco. Pois é. Mas hoje nós estamos em terceiro, na segunda divisão, nós podemos dizer que somos o 23º melhor time do Brasil, né? Tá vendo? Vice aí, ó. Tem que se contentar com isso, cara. Infelizmente. Meu avô era vascaíno, fechava. Meu pai era também. Nós já tivemos uma fase muito boa, né? Vasco, enfim. Mas estamos aí vivendo alguns anos de amargura. Aquele tempo do Edmundo, hein, cara? Nossa, Edmundo, Romário, né? O time da virada faz tempo que não acontece. Né? Aquela viradaça contra o Palmeiras. Né, 3-0 e 4-3, aquele jogo foi sensacional, cara. Era de arrepiar, né? E eu era centroavante. Porra, aqui, ó, 2 centroavantes aqui, ó. Eu jogava no ataque também, cara. Eu sabia fazer uns golzinhos, né? Era aquele centroavante não muito habilidoso, mas que realmente fazia gols, né? Teu estilo era mais parecido com quem que tu viu jogar? Então, quando eu era mais novo, ali com os 21, 22, eu saía até um pouco da área. Então, isso era algo importante. Assim, eu lembro muito do França, tu falasse agora. Porra. O França não era aquele centroavante fixo. Ele saía, buscava, tabelava e fazia os gols, né? Exato. Eu tinha muito isso. E com o passar do tempo, como eu era um pouco alto, né? Fiquei um pouquinho mais pesado, eu comecei a centralizar um pouquinho mais, sempre me posicionando muito bem. Sim. Então, por isso que a gente fez muitos gols aí pelo futebol amador na nossa região. Né? Centroavante. Qual foi o gol que tu recorda assim, que foi aquele gol libertador? Uau. Eu tenho. Sim. Era Náutico e Lagoinha, final do campeonato. Uau! E eu tinha, na verdade, antes pouquinho,
eu tava jogando uma pelada lá no norte da ilha, em Florianópolis, e o treinador, meu parceiraço, me chamou para fazer um teste no Náutico, no norte da ilha, lá no Santinho. Uau. Fui, fiz. Esse teste a gente fez 5-1, eu fiz 3 gols e dei passe para 2. Caramba! E terminou esse jogo, isso aqui é um relato meu, nunca fiz isso, hein, pessoal? Opa. Tô falando porque tem boleiro aqui do meu lado. Cara, terminou esse jogo, o treinador se aproximou e falou para mim, olha, tem 14 anos que a gente não ganha esse campeonato. E eu tenho certeza que contigo no time nós vamos ser campeões. Uau! Você vê. E aí rola o campeonato todo, vamos para a final ida e volta. O jogo de ida a gente ganhou de 1-0, gol de quem? Do Alan. Gol meu, e o segundo jogo foi em casa, foi 0-0. Foram campeões. Fomos campeões. Poxa, que legal. Sensacional. Esse foi o teu gol inesquecível. Uma fila do título. Do título. Eu tenho, assim, essa pergunta é curiosa. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, sabe? Foi a primeira. Eu vou responder agora, vou lembrar, né? A gente lembra geralmente dos gols dos títulos, né? Sim. Então eu lembro o meu primeiro gol como profissional, não foi título, mas foi até em casa contra o Kinderman, na época, o time de caçador, né? O Catarinense de 2000. Até tem gravado isso no Jornal do Almoço. Um amigo meu gravou na fita cassete ainda, e eu tenho no celular ainda, depois eu vou te mostrar. Mas eu lembro assim, um dos gols mais bonitos que eu fiz, eu vou lembrar do gol bonito, não vou lembrar acho de título, porque teve alguns, teve aqui o próprio Tamandaré, Gaspar, o Tupi, não fomos campeões aqui, mas fizemos um excelente campeonato aqui, né, de Pomerode, um campeonato forte, fui campeão aqui no Bimo, né, mas teve um gol numa semifinal em Brusque, no Amador, né, eu nunca chutei muito bem de esquerda, fazia gols de esquerda, né, mas uma semifinal com a Angelina e Poço Fundo. Até o Maiquinho, o Maico, lateral direito aqui, que jogava conosco lá, eu consegui fazer um gol de fora da área. O zagueiro do Poço Fundo era o Barracão aqui, que hoje é árbitro, né? Que mora aqui no Barracão mesmo. O lateral esquerdo tocou para o meio, eu dominei ela com a direita de fora da área, um pouquinho longe de mim, assim, tirando já do zagueiro. Sim. E consegui bater de esquerda. Ela foi cruzada, mas lá no trinco, sabe? Lá no trinco. Todo mundo ficou parado, nem o goleiro não foi. O goleiro é o vice-campeão catarinense pelo Marcílio Dias, Luciano, que é também conhecido de muitos aqui em Gaspar, né? Um goleiro, baita goleiro, e até meu vizinho de porta depois de muitos anos. Então foi um dos gols assim mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Assim. Que legal, cara, que legal. Pessoal, a gente vai para o nosso segundo bloco aqui do Papo com o Paulinho, que vocês perceberam, né? A gente se encontrou aqui. Pô, dois boleiros, eu adoro futebol, torço para o Flamengo. E aí ontem vocês viram o que o Flamengo fez, a gente está gravando numa segunda-feira, ontem o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense 5-0, né? E vem nessa crescente aí, aliás, pô, é um timaço do Flamengo, né? Muito bem montado. Eu sou vascaíno, mas é um baita time, time. Então, eu gosto de ver o Flamengo jogar. Palmeiras, Flamengo, Corinthians são times assim que a gente tem que sempre dar uma visão. No nosso segundo bloco aqui com o Paulinho, a gente vai falar exclusivamente desse desafio dele como pré-candidato, candidato praticamente, né? Sai o registro amanhã. A partir de amanhã sai o registro e aí a gente vai conhecer as visões políticas do Paulinho. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Já deixa um comentário, está gostando, não está gostando, já faz uma pergunta para ele que ele responde. Ele está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui nas mídias sociais. Paulinho, está gostando do papo? Muito legal, papo descontraído. Então a gente vai para o nosso segundo bloco para falar exclusivamente de política. Para você que está aí, claro, não saia daí. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com o Paulinho Sestrem, ele que é lá da cidade de Brusque, e agora a gente vai falar exclusivamente de política. Meu irmão, eu quero te perguntar, a gente não tem uma pauta, tá, pessoal? Mas a gente vai assim, ó, vamos do início. Como foi que você entrou para a política? Quem te influenciou? Então, todos têm aquele amigo que entende um monte de política, mas se ele se lançar candidato, ele faz 3 votos, dele, da mulher, da mãe e do pai, né? Então, eu tinha um amigo em Brusque, né, a qual ele gostava muito do cenário político, bastidores, organizar partido, e ele viu em mim, naquela época já, da autoescola, do esporte, que aonde a gente ia, a gente fazia amizade. Então ele falou, Paulinho, tu tem que ser candidato a vereador aí na cidade, todo mundo gosta de ti e tal. Eu falei, não, esse negócio político não é para mim. Tem alguns, felizmente, né, que é o caso, eu tenho uma parceria hoje com o Daniel Neto Cândido, o ex-prefeito de São João Batista, secretário de Estado, nós estamos andando no estado todo aí. O pai dele foi prefeito de São João Batista, ele nasceu já andando com o pai dele, 10 anos de idade, ia nas casas e ia jogar futebol. Dá para trazer ele aqui? Dá, vamos trazer ele aqui também, com toda certeza.
Até falei para ele depois, um abraço pro Daniel aí, estamos andando junto aí, com certeza Acho que eu falei com ele nas redes sociais. Pode ser. Ontem, eu acho. Vai estar junto aí com a gente, não tenha dúvida. Nós estamos fazendo essa parceria no estado todo. E aí, esse meu amigo falou, tu tem que ser candidato. Aí eu falei, olha, vamos começar então, mas vamos pegar um partido pequeno, porque na época ainda tinha coligações, né? Tu juntava com 3, 4 partidos para eleger. Aí pegamos um partido pequeno, nada conhecido na cidade, e coligamos com os outros partidos. E naquela primeira eleição em 2012, né, com alguns amigos ajudando do futebol, da autoescola, eu fiz 1.053 votos, só com uma parceria de amigos ajudando, e apareci no cenário político da cidade. Que legal. Né, como o 17º mais votado, em quase 300 candidatos. Aí o pessoal deu uma atenção. Com aquela votação... Já chamou a atenção, né? E aí com a parte técnica da área já de mobilidade, de segurança viária, o prefeito no momento me chamou para assumir uma secretaria do município. Então eu fui assumir a Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque. E a gente fez um trabalho lá sensacional. Daí a gente acha que com a derrota, né? Perdemos uma eleição e tal, mas eu tive uma visibilidade muito maior depois sendo secretário, fazendo trabalhos excepcionais, né, na redução de acidentes, campanhas educativas, então foi muito legal. E aí, nesses 3 anos, eu tive uma passagem pelo município de Guabiruba também, né, aqui pertinho também, e na sequência, 2016, aí sim, já em outro partido, eu fui candidato novamente a vereador. A vereador e aí eleito. Né? Fui o 4º mais votado da cidade, fiz 1.250 votos. Sim. E ali começou a minha vida política com mandato já. Já estava na área pública já há alguns anos, mas... Foi um momento bom? Foi uma experiência legal? Foi uma experiência muito boa. Porque em 2018 você vai a deputado. Pois é, aí eu vou chegar ali agora. Foi um ano, né, que em 2016 foi o nascimento do meu menino, né, do Vini, 3 dias depois da eleição, né? Parabéns. E aí foi muito marcante também. E ali eu tive 2 promessas na cidade. A primeira promessa é que eu ia largar tudo que eu tinha para ser só vereador. Eu não ia ser professor e vereador, eu não ia ser funcionário público e vereador, eu não ia ser instrutor e vereador, eu ia ser só vereador, eu ia me dedicar exclusivamente ao mandato. E a outra promessa era usar uma camisa, gola polo, escrito vereador nas costas. Eu ia ter um uniforme de vereador. Algo que, né, nos dias de hoje o pessoal... Não é convencional. Não é convencional, o pessoal não quer se mostrar muito, né? Mas eu tinha em mente que se fosse para entrar, né, na política... Tinha que ser nessas condições. A missão tinha que ser essa, porque daqui a 10, 15 anos meu menino vai ser adulto, vai estar fazendo habilitação, vai estar chegando na faculdade, e eu não quero que alguém possa apontar o dedo e dizer, teu pai foi um mau vereador, foi um mau deputado, foi um mau prefeito, foi um mau político. Não, pelo contrário, eu quero deixar um legado na política. Né? E isso é uma missão de vida que eu tenho, né? Principalmente com tudo que tu vai escutar aqui agora, e quem está nos acompanhando, né? E aí eu comecei a fazer um mandato muito participativo, né? Um mandato onde eu fui atrás da população. Eu pegava a minha tenda, todo sábado manhã, das 7 ao meio-dia, ficava em bairros diferentes da cidade. Todo sábado ia para um bairro diferente da cidade. E isso começou a criar uma muvuca na cidade, no bom sentido, que até os vereadores daquele bairro que não iam se colocar à disposição, eu ia em todos os bairros. Eu fui nos 31 bairros da cidade, todo sábado manhã, passando lá, me colocando à disposição em pontos estratégicos. Por exemplo, eu pedia para o dono de uma padaria, para o dono de uma garagem de carro, para botar minha tenda na frente e ficava lá de manhã. Atendia 15, 20, 30 pessoas por sábado manhã, mas o impacto visual que aquilo causou na cidade me deixou muito conhecido na cidade. E aí em 2018 vem esse convite para ser candidato a deputado federal. Algo muito grande, né, para 1 ano e meio de mandato somente. Claro. Porém, quando eu comecei a avaliar, como eu sou instrutor também em Florianópolis, eu formo instrutores de Santa Catarina, do estado todo, legal, eu comecei a fazer uma planilha de onde eu tinha amigos. E aí eu vi que eram muitas cidades do estado que eu formei esses alunos. Mas eu não tinha estrutura para viajar o estado todo, então automaticamente a gente assumiu o desafio e fomos candidatos, naquela época ainda pelo PRP, o 44, que depois não passou na cláusula barreira, fez uma junção com Patriotas, né, o 51, e alcancei, né, em Brusque fui o mais votado, ficando na frente de grandes figurões, ex-prefeitos, ex-deputados e tal, em Brusque. Fiz quase 10 mil votos no município de Brusque, mais 1.000 e poucos votos em Guabiruba, onde eu trabalhei também um ano e pouco, né? Fizemos uma alteração viária lá importante também para a cidade, e voto em 116 cidades. Olha. Isso na onda Bolsonaro, na onda 17, né? Sim. E eu não estava no 17, né? A gente sabe que teve um monte de candidatos que entraram, né, junto com o Bolsonaro. Algumas tranqueiras, é verdade, junto, né, com o presidente naquele momento. E agora nós vivimos assim, logo após a eleição, que a gente alcançou essas cidades, mas com poucos votos em cada cidade, pouquinhos. Se eu tivesse no 17, hoje você estava falando com um deputado federal, com certeza. Porque os amigos, por exemplo, Dionísio Cerqueira, a Zorteia, cidades pequenas, a gente fez 1, 2, 3 votos,
que era o instrutor e a esposa, porque eles não conseguiam pedir votos, não era 17. Nós tínhamos um grupo no estado, olha que interessante isso, né? Já falando do dia a dia de um candidato, né? Naquela época, no estado todo tinha quase 200 pessoas no grupo. E eles falaram, Paulinho, aqui é só 17, de cabo a rabo, não tem jeito, o pessoal vai votar só no 17, só 17. Então foi uma onda muito violenta, né? Sim. Que essa vez eu não acredito que aconteça. Eu acredito que as pessoas vão votar também nos partidos que estão coligados com o candidato, né? Não só no partido do candidato. Porque a gente viu que tu tem que estar no partido para participar do pleito, não tem jeito, né? E aí a gente mediu realmente a nossa febre ali, né? Foi uma votação expressiva e logo na sequência, né, com o mandato ativo ainda de vereador, a gente foi convidado a ser candidato a prefeito, né, no município de Brusque, né? Então, outro desafio importantíssimo em uma carreira muito curta com relação à política, né? Começa ali tudo em 2016, 2018, vem a deputada, depois vem a candidato a prefeito. Isso, aí entra, e como é que foi essa experiência? Aí entra aquela história, né? Pô, tu estás um mandato só de vereador, tu tem que ir de vereador de novo, e a pesquisa realmente mostrava que de vereador eu ser um dos vereadores mais votados pelo trabalho que eu fiz, né, no mandato. Mas também a pesquisa, a majoritária, mostrava que os outros candidatos que já eram ex-prefeitos, ex-deputados... Tinham rejeição? Tinha uma rejeição muito grande. E eu, com mandato, a rejeição era baixa. Só que no final acabou, algumas pessoas que estavam junto não ficaram até o final e se dividiu. Mas como eu já tinha convidado muitas pessoas para serem pré-candidato a vereador, no último, faltando 2, 3 dias para a convenção, eu perdi meu vice. Olha só. E aí nós avaliamos tudo o que ia acontecer, nós acabamos emprestando pré-candidatos para outros candidatos a prefeito, né, que estariam junto com nós, depois não estavam, criou uma situação assim muito chata na cidade, né? Até quem é de lá ou quem quiser pesquisar é fácil buscar, e ficou assim bem difícil. Mas aí entra meu pai, né? Lembro que eu falei aqui que, poxa, eu trouxe quase 30 pré-candidatos a vereador. Aí chegar no último dia e falar, pessoal, eu não vou mais ser candidato a prefeito, vou a vereador. Pois é. Ia criar uma sensação, não de traição, até porque eu acho que a maioria entenderia, mas de pensar, poxa, o Paulinho nos trouxe aqui para ser escada para ele ser o vereador de novo. Exato. Aí eu conversei com a minha esposa em casa, nós não tínhamos segurança de votar nos outros candidatos, essa é a verdade, é prefeito, né? Até por tudo que tem acontecido e pelo nosso trabalho como vereador, e para criar realmente um novo caminho em Brusque, né? A gente decidiu ir candidato. Né? Perdemos a eleição, no final até o grande empresário da cidade, Luciano, né, apoiou um candidato para ir contra o PT, né? Aquela história, ou votem nesse ou o PT volta. E aí nós, com um plano de governo lindo para a cidade, acabamos ficando meio esquecido por ser novo, até conhecidos falando, né, Paulinho, tu é novo, um dia tu vai ser prefeito, nós vamos voltar lá porque não pode voltar esse, aquela história toda, né? E aí acabamos perdendo a eleição, daí foi descarregado o voto todo nesse candidato, em função de que não queria que o outro voltasse, e a gente acabou perdendo a eleição. Né? Você fica sem mandato. Fico sem mandato. E aí volta às atividades de instrutor. Na verdade, eu sou funcionário público na área de trânsito e mobilidade. Se ligou? Aí eu voltei para o meu setor, né, respeitando a autoridade e trabalhando. Claro. E aí, no ano passado, já em março, logo depois do falecimento do meu pai, aparece o Daniel Neto Cândido, com uma parceria mostrando, e aí eu chego aqui em Gaspar agora, mostrando todo um cenário que até então eu não tinha percebido. Em que sentido? Ele precisava ser conhecido nessa região aqui, de Brusque, Guabiruba, Gaspar, Botuverá. O irmão dele é até empresário em Brusque, os filhos dele estudaram em Brusque, ele estudou em Brusque, mas a nossa imprensa local, ela falava muito dessas cidades aqui, Brusque, Guabiruba, Botuverá, Gaspar, até aqui. Daqui para lá, e principalmente o Vale do Rio Tijuca, não saía. E como ele foi 2 vezes prefeito de São João e fez um trabalho sensacional lá, Alan, o que aconteceu? Ele hoje dominou aquela região, ele sai sozinho como candidato a deputado estadual. Isso. Né? E ele precisaria de uma parceria a federal em outras cidades. A gente juntou o público dele com o meu, juntamos as regiões, que se a gente for sair daqui agora para ir até Brusque, 15 minutos. Para ir até São João é mais 20. Então nós estamos falando de uma micro-região do estado fortíssima, né? Sem falar no PIB, né, dessa região, que não tem um representante. E aí é que vem a próxima pergunta. Precisamos de representante, né, cara? Urgentemente. A palavra é urgentemente. Querendo ou não, o governo estadual, federal, olha para a nossa região, eles se autossustentam. Eles são super rápidos, eles são fortes. E aí... E somos mesmo. Somos, só que nós podemos ser muito mais. Muito mais. Muito mais. Falando em valores, realmente aqui, nós já estamos no período eleitoral praticamente, né? Estamos na pré-campanha, amanhã já vai estar registradas as candidaturas. Nós temos hoje, por exemplo,
um deputado estadual para o ano que vem vai ter perto de 12 milhões só de emendas, sem falar nas secretarias. Um deputado federal, com tudo, vai chegar perto de 28, 29 milhões, pois é, né, por ano, fora ainda o que ele pode buscar nos ministérios, né, da saúde, infraestrutura, enfim. E a representatividade. Então está na hora realmente da nossa população se fechar aqui. Claro que a gente sabe que vem candidatos do lado oeste, lá do norte, e vem acabar buscando voto aqui, é uma coisa natural. Democracia. Democracia, como nós também vamos fazer voto nessa região sul, na região norte, mas o grosso da eleição, a base tem que ser aqui. Sim. Nós temos que ter realmente um deputado federal aqui da nossa região, ver a matemática dessa eleição, deputado estadual. Então, o Daniel vai ser nosso deputado estadual aqui, eu estou brigando para ser o deputado federal aqui, para que a gente possa aportar esses recursos aqui, melhorar a qualidade de vida das pessoas daqui, porque eles na verdade, o campo político, Alan, é o quê? É representatividade. Enquanto não tem uma representatividade forte, não vai ter ninguém lá para brigar por mais segurança pública, sim, por mais um batalhão aqui, por mais policiais para cá, não vai brigar pelos trechos aqui nosso da BR, que é o catarinense que passa ali, exatamente, não vai brigar por parcerias com as prefeituras da região, porque nós não podemos chegar aqui e dizer, ó, Gaspar precisa uma creche hoje, Gaspar precisa mais uma ponte. Isso tudo sempre precisa. Mas nós temos que aportar os recursos em parceria com quem hoje está aqui, para a gente saber qual é a demanda. Talvez a minha visão aqui, por exemplo, é essa. Mas quem vive aqui todos os dias vai dizer, não, o melhor recurso, projeto hoje para a cidade é esse, nós precisamos de uma parceria para cá. Essa pergunta vai ao encontro do que ele está falando agora. Como você enxerga a política de hoje? Pode tomar a tua água, enquanto isso vou mandar um abraço aos nossos mais novos patrocinadores, a Nova Era Proteção Veicular. Daniel, meu parceiro, muito obrigado por acreditar aqui na nossa mídia. Select Investimentos da cidade de Blumenau. Muito obrigado também, Jonathan Hadley e o Júnior Borges, que são dois grandes empresários do segmento de investimentos. Então você precisa fazer a sua blindagem patrimonial, Select Investimentos é o lugar. Como você enxerga a política hoje? Vamos falar do cenário estadual primeiro, depois a gente vai para o federal. Vamos. A gente vê hoje, né, tudo que tem acontecido aí, né, no decorrer desses anos, teve pandemia, enfim. A política em si, a gente ouve falar ainda, né? Eu, no começo da minha carreira política, eu falava muito, né, que eu queria fazer a nova política, mas a nova política, na verdade, é o que a gente já vem fazendo, é o que o Daniel fez lá, é o que os gestores hoje, os eficientes, têm feito, né? Não existe nova e velha política, existe a política boa e a política ruim. E a gente tem visto muito política ruim, né? Hoje também a internet, ela é muito boa, mas também eu costumo dizer que nós temos 5 poderes hoje no Brasil. 5 poderes. Judiciário, legislativo e executivo, que são os constituídos. Sim. Nós temos o poder da imprensa, que desde os anos 90, né, ali 80 para cá, ele tem crescido de uma maneira excepcional e não vai acabar. E nós temos o 5º poder, que ainda é pequeno, que é as pessoas que conseguem interpretar o que a imprensa traz para o dia a dia. Esse é um 5º poder fundamental. É o opinativo. O opinativo. E esse teu canal, essas pessoas que fazem esse trabalho, são peças fundamentais para esse 5º poder. Porque vocês, principalmente, eu sei que não tem pessoas tão sérias que nem tu nesse ramo, né? Mas tu traz aqui de maneira transparente, não tem acordo, não tem nada. Então, parabéns por isso. Isso é muito legal, porque isso auxilia demais esse 5º poder que está crescendo. Eu vou pegar esse gancho, já que ele jogou a bola para mim, eu vou matar no peito e chutar pro gol. Nós fazemos um trabalho imparcial, plural, recebemos da direita, da esquerda, de cima, de baixo, da lua, do sol, não tem, tô pouco me lixando para essas questões. E a gente faz um trabalho de dar luz às pessoas que estarão representando a gente, tanto na LESC quanto no Congresso, no Senado, enfim, que é mostrando. Nós temos aqui, ó, contamos histórias reais e inspiradoras, e todos que estão aqui com a gente sempre tem uma história boa para contar. E hoje vocês estão conhecendo aí o Paulinho. E aí esse cenário estadual, então... Falei, né? Bonito, hein, Paulinho? Falou, muito lindo. Porra, cara! Eu vou escutar essa de novo, vou cortar só essa parte. Tá. Aí... O que acontece? Nós fomos para o Podemos, tanto eu como o Daniel, né? Era um partido que estrategicamente e matematicamente nos dá essas condições de protagonista. Nós não estamos indo para um partido a qual nós vamos ser só mais um ali para ser escada, nós vamos brigar realmente pela eleição, pela vitória. E aí o Podemos, né, não tem candidato a presidente, não tem candidato a governo, né? Então, a nível estadual, eu contava que iam sair no máximo 4 candidaturas, né? Eu acreditava que o Amin não ia lançar e ele lançou e ficou até o final.
A gente vê o Jean Loureiro com o PSD, né, também, né, com o Heron, né, com o Colombo. Vimos o Moisés conseguiu, que eu já era meio básico que aconteceu o MDB, né, ficou junto o tempo todo no governo, ficou como vice com a vaga no Senado, e o próprio Décio, né, também da esquerda. Então nós temos 5 candidaturas, né? Eu vejo um cenário muito aberto, tá? E o Jorginho, desculpa, esqueci de Jorginho, né? Eu vejo um cenário do PL. O Jorginho, né, ficou esse tempo todo, né, e não conseguiu emplacar um vice, né? Isso ficou assim muito chamativo no cenário político, né, de que não conseguiu compor, né? E aí aqui em Santa Catarina nós temos daí lá o próprio prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, que é muito amigo do Bolsonaro. Temos o próprio Amin, né, que também tem uma amizade. Então, o Jorginho, o cenário ficou, eu entendo, bem complicado, né? Eu não acredito no presidente Bolsonaro apoiando aqui o Jorginho abertamente no primeiro turno. Não acredito nisso, né? Então, realmente fica sem vice e sem um apoio maciço do presidente. Eu vejo o Jorginho e também o Décio com uma situação um pouco difícil no estado, né? Eu acredito nas outras 3 candidaturas que devem dali sair o governador do estado. Sim. Hoje o teu partido está com o Moisés. O Podemos, na convenção, coligou com o MDB e com o Moisés. Isso. Legal. Podemos estar junto ali. São 4 ou 5 partidos, ele não lembro dos outros agora. Acho que é o Democracia Cristã, o Patriotas. Aí Podemos, MDB, Republicanos. E tem, eu acho, mais um partido ali que eu esqueci agora o nome. Então, para você que está acompanhando a gente, lembra a gente aí, bota aqui nos comentários. Isso, se alguém puder auxiliar partido, aí, mas eu auxiliar, participa aqui com a gente. Vamos voltar um pouquinho atrás, porque tem a questão de tanto da vitória, mas também quanto da derrota. O que você aprendeu com as suas derrotas políticas, porque faz parte também. Tem muita gente que diz assim, fulano perdeu, acabou politicamente. Não. Pelo contrário. A forma de enxergar a derrota te motiva, é o teu combustível para a mudança de algumas atitudes que você cometeu lá atrás que não foram avaliadas de forma positiva. Exatamente, falasse agora uma Falei frase, bonito de novo, hein, falasse uma frase, porra, isso é prática, né, experiência, né? Mas de qualquer forma, as derrotas te ensinam muito, né? Às vezes na vitória, oba, todo mundo tá bem e tal, mas as derrotas faz você refletir, faz você avaliar. Muitas pessoas, né, que principalmente na área política, que venceram lá na frente, tiveram derrotas. Sim. Grandes até atrás. Então eu vejo as derrotas que eu tive como prefeito, como deputado, eu nem digo que foi derrota, porque eu fui o mais votado do meu partido no estado, da minha cidade, na região, então ali crescimento, eu acredito te gabaritou para a prefeitura. Isso, aquilo ali não foi derrota. A derrota foi realmente a candidatura a prefeito, né, por ser novo, ainda era o mais novo dos candidatos, né? Fala nisso, você está com que idade hoje? Eu estou com 41. Porra, cara jovem, rapaz. Esse cara vai ser prefeito de Brusque, vai cara. Acontecer, anota amém, aí. Amém. E aí, é um pepino também ser prefeito, hein? Pepino, mas é a nossa missão, sabe? Eu entendi que eu gosto de servir as pessoas. Você me dá, vou jogar lá pro futuro. Enquanto o prefeito um dia, se for, me dá uma entrevista aqui no estúdio. Com certeza. Olha, eu vou cobrar, hein? Se liga aí que eu vou cobrar. Tu pode fazer aqui, pode fazer no gabinete, onde tu quiser, tu pode escolher. Show. E aí, então, a gente aprende, né? Eu creio que a receita da vitória, do sucesso, não é não desistir. Porque a derrota, ela faz parte. Ninguém só ganha. Claro. Então, acaba perdendo em alguns momentos, né? E se tiver que perder 2, 3, 4, 5 vezes, nós vamos perder. Mas sempre perdendo, fazendo as coisas certas. Exato. Não faz mal perder, mas faz as coisas certas. Se tu fizer as coisas certas, uma hora a vitória vem. Talvez eu não tinha musculatura necessária naquele momento para ser prefeito. Exatamente. Quem sabe? Só Deus sabe. Exatamente. Talvez eu não estava preparado naquele momento para ser o prefeito. E agora, né, com esse decorrer, com esse passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai ficando mais maduro, vai conhecendo mais pessoas, vai tendo mais oportunidades para daqui a pouco chegar de uma maneira que tem que ser feito. Política, eu acredito que seja muito na questão do networking, né, cara? Rede de contatos. Hoje está muito forte a rede de contato. Antigamente, o político, ele não tinha isso aqui, ó. Ele chegava numa esquina, contava uma coisa. Depois ele chegava na outra, dizia que aquela mentira, que ele não falou, que ele falou outra. E todo mundo acreditava, porque não tinha como provar. Exatamente. Hoje essa entrevista aqui vai ficar para a eternidade, né? Para quem quiser buscar.
Então, isso aqui hoje, né, claro, tem a parte ruim também dos fake news, enfim, né, mas se tu quiser o quinto poder buscar informação, tu consegue descobrir se aquilo é verdade ou mentira, né? Exatamente. Então, o network hoje, ele é realmente o carro-chefe aí da política, né? Vamos voltar para o cenário nacional agora. Como é que tu enxerga aí essa... Então, o cenário nacional, a gente tem rodado o estado todo, né? Junto com o Daniel, até mando um abraço, ele vai estar aqui contigo também, com certeza, né? O Daniel é um cara sensacional, tu vai gostar mais dele. Já mandei um alô para ele aqui, já responde aí, hein, Daniel? Isso. Aí, o que vai acontecer? Eu percebo aí, rodando o estado todo, né, que a onda 17, que teve em 2018, ela não vai mais acontecer. Eu vejo ainda, né, o presidente ainda na frente, bastante aqui no estado, no sul do país. A gente não acompanha ainda, eu acompanho com alguns, eu até esqueci de falar, o meu mandato de vereador, eu acabei gravando um curso online numa plataforma. Importante. E acabei vendendo é um ticket baixo até, né? Vendendo para vários vereadores do Brasil todo, o meu mandato, como foi feito em Brusque, né? Eu falei aqui do vereador do seu bairro, né? Mas teve o Pé na Estrada, o Palestra com o Vereador, o Me Chama Que Eu Vou. Olha só. Vários projetos de postura que a gente adotou que não dependia dos outros vereadores ou do prefeito, dependia só do próprio vereador, né? E aí, então, a gente tem acompanhado um pouquinho o cenário, né? Não se criou uma terceira via e não acredito que há espaço para isso. Não tem mais tempo para isso, estamos falando de 45 dias aí para a gente conhecer o presidente, conhecer o governador, conhecer o senador, conhecer os próximos 16 deputados federais de Santa Catarina e os 40 estaduais, que aquela cadeira, por mais que você está nos acompanhando e não gosta da política e tal, mas aquelas cadeiras vão ser ocupadas. Se você não votar, se você não pesquisar, alguém vai fazer por você. E isso vai acontecer, nós vamos ter, mas eu não votei, mas vai ser teu representante legítimo. Exatamente. Né? Vai ser. Então eu vejo no cenário nacional que não vai ter uma terceira via, vejo, né, muitas pessoas falar, e até um certo ponto a gente concorda, que, né, se tivesse um candidato esperançoso novamente, que trabalhasse com a rejeição do ex-presidente e do presidente, ganharia a eleição com as mãos nas costas, né, se tivesse, mas não criou-se. Então eu acredito ainda, né, numa vitória do Bolsonaro, sim, né? Eu não sei se em primeiro turno, como muitas pessoas têm falado, né? Eu acredito que vai ser uma campanha difícil, até porque na eleição de 2018 não era contra o Lula e já foi 10, 11 milhões de diferença de voto. O cenário hoje está um pouco diferente, né? Mas eu acredito ainda numa vitória do Bolsonaro em Santa Catarina, não mais com 80%, mas eu acredito nos 70%. E a gente falar isso é muito perigoso, né? Porque a eleição ela está muito aberta. Sim. Isso tudo que eu estou falando aqui pode mudar na véspera da eleição, 2 dias depois. O brasileiro, né, o catarinense, é muito sentimento também, né? Porque já existe o eleitorado do presidente Bolsonaro que não volta atrás e existe o eleitorado do Lula que não volta atrás. Esse eleitorado já está definido, mas as pesquisas mostram que existem muitas pessoas indecisas. E tanto por um lado como por outro, mais, né, do ex-presidente Lula, a gente vê uma rejeição maior do que do Bolsonaro. Mas é uma eleição que ela está em aberto, Alan. Ela está em aberto, a eleição presidencial. Eu não sou taxativo e dizer está fechado. Eu acredito, é o que eu sinto, o que eu converso, que em Santa Catarina o presidente Bolsonaro deve fazer de novo uma quantidade muito maior de votos que a esquerda. Agora, no Brasil todo, a gente não consegue medir isso ainda, sabe? Claro, pelas redes sociais, tu vê a população em massa acompanhando o presidente Bolsonaro, né? Do outro lado, a gente não vê isso acontecer, pelo contrário. Mas, né, é um cenário que ainda eu vejo aberto. Cenas dos próximos capítulos. Isso, é isso aí mesmo. Paulinho Sestrem aqui no estúdio do Valor Entrevista. Vamos para a nossa última pergunta, que tem a ver com as suas bandeiras. Caso você chegue ao Congresso, é claro que uma delas vai ser o esporte e as outras. O esporte, né, tá na missão, né, de vida já. Também a questão de mobilidade, segurança no trânsito. A gente tem perdido muitas vidas, né? Quem daqui que está nos acompanhando que não perdeu algum familiar, algum conhecido, algum amigo no trânsito, né? Nós tivemos em 2010 em Lages, no lançamento, Alan, da década. O que era o lançamento da década? Era 180 e poucos países que em 10 anos de tentar reduzir o número de mortes em 50% no nosso país. Enquanto isso, eu fui secretário no município de Brusque, a gente conseguiu reduzir em 46% em 2013, ali a redução está até na imprensa e tal, pode procurar. Mas o Brasil, infelizmente, daquele tempo para cá não fez nada para conseguir isso. E isso não é um trabalho de um deputado, de um prefeito, de um vereador, de um comunicador. É um trabalho que tem que ser construído a várias mãos. Então, a área da mobilidade, mandar um abração para o Andrade também, né, que é dessa área, a gente tem que trabalhar em conjunto para minimizar as dores dessas famílias que têm perdido filhos, têm mudado a qualidade de vida total, né,
sem falar das pessoas ceifadas que ficam por aí. Então a área da mobilidade e segurança viária também é algo que a gente quer buscar, mas a principal de todas, né, é a representatividade. Sim. A bandeira que o Paulinho vai levantar é representar a nossa região aqui. Representar aqui desde Blumenau, Gaspar, todos os locais que a gente tem ido, mas essa região que está muito próxima aqui, colada, né? Estamos falando de 15, 20 minutos da casa de uma para outra pessoa, 20 minutos. Exatamente. Né? Nós temos que ter. Então a bandeira principal vai ser representatividade, fazendo parceria com essas prefeituras, com esses bairros, porque o pessoal fala, deputado é muito longe do bairro. É longe do bairro quando tu tem que ir lá para o outro lado do estado, onde tu não conhece nem qual é o nome do bairro. Exato. Outra coisa é tu vir aqui no Gasparinho, aí vir aqui onde nós estamos, no bairro Santa Terezinha, vir no centro, tá no bairro Poço Fundo e Brusque, tá no bairro, nós explicamos até o nome do bairro que tem em São João lá, esqueci o nome agora, mas nós estávamos falando nesse dia, né? No Cardoso, em outros bairros aí, que a gente tem a proximidade, já jogou bola, já conhece. Então a gente tem que estar também próximo dessas comunidades, dessa associação de moradores, para saber qual é a necessidade, né? Para que a gente possa representar dessa forma. Porque é muito fácil, né? Um deputado federal, ele trabalha em Brasília, ele só simplesmente trabalha lá terça, quarta e quinta, viajar, vir para casa, ficar, mas não para por aí o trabalho. Tu leva lá as pautas, tu vota, tu traz recursos para as cidades. Mas e o dia a dia dessas cidades? Sim. Né? O que essa cidade realmente, se tu não tiver viajando... A vida acontece no município. Exatamente, a ponta. É uma inversão, inclusive, né, que o presidente não teve apoio para conseguir, mas eu acredito que tenha dessa vez, é a inversão da pirâmide. O que é isso? Hoje a pirâmide, ela não está assim como ela deveria ser. Ela está assim. Existe mais recurso em Brasília, tudo que a gente paga de imposto vai para lá e volta só 30%. 25%, nós temos que inverter porque o problema, as dificuldades estão na ponta, estão nos municípios, não estão nos estados e nem na União, estão realmente nos municípios. É a nossa população que sofre essa falta de inversão de valores financeiros que eu falo realmente, né? Claro que aliado a uma gestão eficiente de um governante, de um prefeito, né? Uma fiscalização do vereador, enfim. Mas eu digo que enquanto essa inversão não acontecer, nós continuamos sofrendo. Então nós precisamos ter representantes para trazer pelo menos tudo que é possível para a nossa região. Exato. Paulinho, porra, sensacional o papo. Pessoal, a gente conversou com o Paulinho Sestrem, da cidade de Brusque. O cara gabaritado, experimentado, que está colocando o nome aí numa candidatura, pré-candidatura a deputado federal pelo Podemos de Brusque. E como vocês sabem, aqui a gente dá luz, dá voz e vez a pessoas que estão aí nessa luta por nos representar. Paulinho, foi um prazer sensacional, mesmo. Parabéns pela pessoa que você se tornou, pela pessoa que você é, envolvido aí com a comunidade, querendo bem a todos. Eu queria que você deixasse uma breve mensagem a todos que estão nos acompanhando aqui. A mensagem que a gente já está nessa vida pública há 12 anos, vai fazer 13 anos, e não tem outro objetivo se não é para estar nesse meio, se não é para melhorar a vida das pessoas. Então eu estou aqui para servir, né? O político, quando ele senta naquela cadeira, ocupa um cargo realmente efetivo, ele tem que entender que ele não é o patrão, que ele é o servidor. Então eu quero ser sim o seu servidor, o teu servidor, o servidor da nossa região, né, do nosso estado, para que a gente possa, né, fazer tudo isso que a gente está falando aqui, esse conhecimento que a gente adquiriu, colocar em prática. E quem me conhece sabe que eu busco, que eu vou, que eu faço acontecer, e realmente se eu tiver essa oportunidade de ser um representante aqui da região, eu vou estar realmente trabalhando demais para melhorar a qualidade de vida das pessoas daqui. É isso. Pessoal, procura aí nas redes sociais, @Paulinho Sestrem, acompanhe o Instagram dele, muitas novidades estão aí por vir. Paulinho, sucesso para você. Obrigado. Deus abençoe. Para você que está nos acompanhando, um beijo no coração. Lá na cidade de Brusque, a todos os brusquenses, povo lindo, obrigado aí pela audiência de sempre. Voltamos na semana que vem, ó, com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Beijo, pessoal. Tchau.